que é bastante conhecida, que são as disciplinas, que, se não me engano, parece que são um pouco, a emergência, a constituição disso é um pouco mais antiga do que o biopoder, tá? Que na Europa, ela começa a existir no século XVIII, com todo o processo de industrialização, etc, etc. As disciplinas enquanto dispositivos de poder, quer dizer, essas relações e essas práticas, etc, elas acabam por desenhar, né, um diagrama que ele chama de dispositivo, porque elas acabam por se espalhar e acabam por, sabe, por tomar, viajar. Elas não começam e acabam num determinado lugar, numa determinada prática, elas acabam por, de qualquer maneira, digamos, se disseminar, contaminar tudo que está em volta. As disciplinas, Foucault diz, elas acabam por produzir um corpo individuado. Elas são práticas de corpo, mas de individualização dos corpos. Individualização dos corpos, separação dos corpos, tá? A produzir esse sujeito indivíduo. O biopoder começa a ser inaugurado no século XIX. Ele é um dispositivo no qual a gente podia incluir também a sexualidade. A sexualidade, nesse sentido, seria um biopoder. Ele diz respeito não mais a esse corpo indivíduo, mas esse corpo espécie humana, que levaria a gente a pensar massa, população, norma. E eles não são dois dispositivos separados. Eles acabam por se articular um ao outro. Nascimento do Estado moderno, a condução da população, o surgimento dessa outra figura, a emergência dessa figura, a população, faz aparecer saberes a respeito dessa população, né? Como a estatística, tá? Emergência de uma série de poderes, a inauguração de um outro valor, que é a vida, tá? O biopoder diz respeito à vida humana enquanto espécie. O controle, digamos, mais adiante, né? Porque se a disciplina é um dispositivo de controle, o biopoder também, de controle da população. E controle das enfermidades, epidemias, da valorização da vida. É claro que eles acabam por se articular, corpo, indivíduo, com espécie ou com população. Eles não são estranhos um ao outro, tá? Com toda a transformação, ele vai falar de uma série de coisas, ele vai falar do nascimento do hospital, né? Ele vai mostrar, por exemplo, que muito do que inaugura boa parte dessa medicina, dessa questão de preservação da vida, é o hospital militar, né? A separação do hospital geral em um hospital militar, em que com a invenção do fuzil, não se poderia mais desperdiçar um soldado. Um soldado tinha que ser treinado para usar o fuzil. E se ele ferisse e se adoecesse, era preciso preservá-lo, porque era muito antieconômico ter que treinar outro. E era preciso ter um hospital separado
para que esse soldado, principalmente, não se evadisse, não desertasse. É preciso ter controle sobre esses soldados, né? Então, eram feitas todas as anotações, vigilância, etc., em cima do hospital militar, né? E registro do tempo que levava o soldado para se restabelecer, para que ele não ficasse inventando doença que não existisse mais, para que ele voltasse, né? Ou para que ele não fugisse. E para que ele também, no hospital geral, não se contaminasse com as doenças dos outros. Então, a gente já vê aí no nascimento do hospital o nascimento desse biopoder, né, que acaba por se generalizar para um controle maior da população, uma militarização também dessas populações, uma vigilância maior sobre as doenças, sobre os comportamentos. Também toda a criação de dispositivos que chamaria saúde pública, que hoje tem o nome de sanitarismo, prevenção. Toda essa preocupação com o controle, né, de uma população crescente, numa cidade que vai se transformando, precisa ser, vamos assim, normatizada. E que acaba dizendo respeito aos comportamentos. Entendeu? A gente está vivendo hoje uma coisa nesse biopoder que é a genética. De tal maneira que daqui a algum tempo já está você poder saber pelo gene que doença aquela pessoa pode vir a ter. Então, ter toda uma prescrição de comportamentos alimentares, vários tipos, né? Para que aquela pessoa possa evitar essa doença que está prevista no seu, né? Desde que ela tome certos cuidados. Agora você pode ver que tipo de controle nós vamos ter. Como nós vamos ser culpabilizados por termos adoecido em determinada parte da nossa vida, porque já estava previsto. Se você não fez, você é culpado. Que horror! Como toda essa medicina vai ficar de olho nos comportamentos? Claro. Como vai ficar caro você ficar doente, você vai ser culpado pela despesa, pelo prejuízo que você está causando a toda a sociedade. Você já pode prever o que vem aí. O que esse biopoder está armando. O perigo desfora toda a dizer você sim, você não, entendeu? Você tem mais chance. E aí para o sujeito, talvez você tenha a probabilidade de ter essa doença, agora eu quero ver como é que você se alimenta, como é que você se veste, como é que são os seus contatos físicos, etc, etc. Que tipo de coisa você está fazendo, entendeu? Senão você não tem emprego. De maneira que esse biopoder é presente, né? Nós ainda não, pelo que eu vejo, nós não inauguramos nada ainda. Sob certo ponto de vista, nem somos pós-modernos. Com toda essa tecnologia, o que essa tecnologia está armando, né? É possível. Vocês entenderam? Esse biopoder se articulou às disciplinas. É claro que hoje, por exemplo, esse controle sobre o corpo individuado, biopoder via o corpo, o indivíduo, etc., essa vigilância se deslocou por toda uma tecnologia, não precisar mais de paredes, né? Os espaços serem abertos, o que se usava de confinar as pessoas, não só dentro dos hospitais, de instituições fechadas, etc., do louco, confinado, etc. Agora, esses lugares chamados instituição, ou de estabelecimentos fechados, já não existem mais. Não é que não existam, já não é mais já existe combate em relação a isso.
Já existe uma outra, digamos, um outro valor surgindo aí, tá? E de abrir. Não é que a vigilância tenha deixado de existir. Né? Agora você anda no lugar, olha lá, estou eu sendo vigiada. Né? Sorria, você está sendo filmado. A vigilância ocorre em tudo quanto é lugar. Você entra num shopping, o cara lá está vendo você subindo pela escada rolante, na porta do elevador, não sei aonde, tudo sendo vigiado. Vai ter vigilância nas ruas, em tudo quanto é lugar. Né? Não tem outro jeito. Você tem que preencher dados, cadastro, o diabo. Né? Um panóptico sem parede, sem figura arquitetural. Entendeu? Na verdade, isso mais do que uma arquitetura é um diagrama. Tá? É o diagrama da vigilância. Não é propriamente a arquitetura, a figura do panóptico, propriamente dito. Entendeu? E não é uma representação dele. Não é uma imagem que a gente possa fazer. É uma prática que produz efeitos. Entendeu? E a gente pode dizer, tá bom, produz efeitos também de representações, mas essas representações, elas não são primeira. Entendeu? Elas não estão na frente. Você não vai conseguir entender esse mundo começando pelas representações. Porque as representações são formas. A genealogia está pensando processos. Processos de constituição desses efeitos que nós temos aí. Você desmonta essas formas, não estudando as regras que estão ali presentes, que se constituem, como é que aquilo funciona, mas todo um processo que fez com que essa forma chegasse a ser o que é. Entendeu? Porque aí você vai saber a ontologia dessa forma, o ser dela. Isso que para nós parece ser muito evidente, o que Foucault quer é romper essas evidências, diz o Paul Venn, é tirar o véu drapeado, daquilo que de tão evidente a gente passa despercebido. Então a gente passa a estudar as evidências, começa e acaba ali. O que Foucault quer ir antes dela. E mostrar que ela não é tão evidente assim. Há coisas que não são tão evidentes assim. Que é preciso saber qual é a genealogia, qual é o processo de constituição disto. Como se pode desmontar isto, que está montado dessa maneira. Não é estudar esta maneira se constitui disso, daquilo outro. Por exemplo, você pegar um livro do Goffman sobre as instituições, prisões, conventos e manicômios. O que ele está estudando são formas. O que é uma instituição totalitária? Entendeu? Como é que se estabelecem ali, etc. Só. Começa e acaba ali. Como funciona? Por que são totalitárias ou totais? O que o Foucault quer é mostrar como chegou a ser o que é. Como isso se produziu, e aí, entendendo como isso se produziu, você vai entender muito mais como aquilo se repete, né? Quais são essas regras, porque elas não surgiram ali, entendeu? Elas tiveram todo um processo de constituição. E o que você vê é que a maior parte dos estudos, tanto de sociologia, enfim, das ciências humanas, estão estudando essas formas. Não é que Foucault disse, não, as formas não existem. Não, sujeito identitário não existe, representação não existe, não está dizendo isso. Ele está dizendo isso é efeito. Eu quero ir ao ser.
Eu quero uma ontologia disso. Entenderam? Então, deu para entender que pensar a questão da normalização é levar em consideração esses dois dispositivos. Tanto o dispositivo das disciplinas, que é do corpo individuado, tá? Que diz respeito às classificações, às separações desse corpo, à produção nessas classificações, lugares onde se vai produzir sujeitos que vão se identificar com essas classificações, com essas separações, a produção desses espaços separados não só no sentido, digamos, de práticas visíveis, ou seja, a construção de estabelecimentos, mas do saber. Então, eu queria usar o termo institucionalização, que diria respeito a essas duas. Não apenas, digamos, para dar um exemplo, embora esteja um pouco diferente do nosso mundo, a confinação do louco, mas de uma psiquiatrização da loucura transformada em doença mental. Isso é institucionalização. Essas separações não se dão só nas práticas visíveis, se dá também nas práticas dizíveis. Entendeu? Todo um processo de institucionalização não passa apenas pelas práticas, pelas relações de poder sobre o corpo, mas sobre a produção de saber. Tá? Então, era uma questão para pensar também, né? Desinstitucionalização da doença mental não é apenas, não diz respeito apenas a não separar mais o louco do resto da população, entendeu? Fisicamente. Tem que haver também desinstitucionalização do saber. Então, esse termo instituição ou institucionalização, eu uso institucionalização para ficar um pouco diferente, porque instituição, a gente já tem uma coisa, parece que diz respeito mais a essa questão das práticas visíveis, né? Institucionalização abarca tudo. As transformações da ordem do saber a respeito dessas figuras. Se é que elas ainda precisam existir ou vão continuar a existir. Será que existe, por exemplo, que ele diz a morte do homem, será que as ciências humanas, será que elas existem? Será que o homem não vai morrer um dia? O homem figura dessas ciências humanas? Enfim, será que o louco, o doente mental, né? Essa é a questão que ele nos apresenta. Então, como esses dois dispositivos ainda estão presentes, a gente vai observar, na medida do decorrer da minha narrativa, ao lado dos outros acontecimentos históricos, as peculiaridades no Brasil disso. E eu li, quando estava fazendo a tese, e a minha tese não diz respeito apenas à criança, diz respeito à constituição dessas categorias de deficiência no Brasil, né? De que o século XIX falava de pessoas defeituosas, né? E aí tem uma parte que eu falo sobre a criança, não é só sobre isso. No trabalho, antes de fazer, eu enunciei isso, né? Aí, muita gente até bastante respeitável, gente bastante interessante, me dizia, mas como você vai fazer isso se isso não foi inaugurado no Brasil? E aí, lendo algumas outras coisas, eu encontrava assim, olha, o Brasil como é que se diz? Reflexo do atraso, da cópia desses modelos
estrangeiros, nós sempre macaqueamos aquilo que aconteceu fora, tá? E então, a gente está sempre buscando tentar traduzir o que acontece no Brasil pelo que acontece de fora, né? Como se a gente fosse um mero reflexo, pelo fato de viver no atraso, né? Nós não tenhamos uma originalidade nesse ponto de vista, a não ser certos acontecimentos históricos, né? Coisas que a nossa história aponta, a história da tradicional da escola, a independência do Brasil, o abolicionismo, a vida da família real para cá, etc. Mas o resto, em termos dos comportamentos, em termos desses dispositivos de poder, nada disso surgiu. Mas o que você vai fazer isso? Em primeiro lugar, eu acho que a gente entra com o povo, entendeu? Não haveria nunca um lugar para você dizer que o que aconteceu aqui seria um reflexo do que aconteceu lá, não é um puro reflexo, nem é uma cópia. Embora os acontecimentos que inaugurou nosso presidente se repita, mas há sempre alguma originalidade nessa repetição, alguma coisa escapa. E eu verificando documentos, etc., vi que havia bastante originalidade em certas coisas, que eu acho que valia a pena a gente pensar nisso. Isso seria também, embora essa crítica que a gente modelo, reflexo, etc., que a gente é colonizado, reforçar isso é o mesmo que reforçar o próprio pensamento que a gente quer destruir. Ou seja, o pensamento colonizador. Ele é o modelo, entendeu? Que se deve seguir. Não é bem assim, tá? Embora esses dois dispositivos tenham chegado aqui, né, mais tarde, esse próprio arcaísmo que nos marca e essa própria convivência com o que existe mais atual, com aquilo que é mais arcaico, entendeu? É uma boa peculiaridade da nossa Constituição, como Brasil. Né? Que a gente convive com essas duas marcas, né? Esse nosso presente é um pouco mais complicado do que a gente pensa, entendeu? A gente tem certas marcas e certas repetições convivendo com outras, e que por isso fica difícil da gente pensar no país como o Brasil. Né? Como isso chegou aqui, né? E aí eu posso dizer, para a gente chegar na próxima aula, que, por exemplo, o século XIX no Brasil, né, que tem uma fundamental para que certas modificações começassem a surgir aqui, que é a vida da família real, né, ele teve muito pouca preocupação com a infância. Depois a gente vai entrar um pouco mais em detalhes sobre isso, inclusive sobre a fala dos viajantes estrangeiros no Brasil, por volta dessa época, da independência e logo depois, apontando certos arcaísmos, né, certa estranheza de como se tratava as crianças, que hoje lendo o Felipe Hernet, a gente percebe que a maneira como se vestia as crianças, como se tratava as crianças, o sentimento da infância no Brasil, ainda tinha muito marco medieval. Incrível, né? Ele ficava espantadíssimo. Tinha marco medieval. Dizem os portugueses que nós brasileiros usamos palavras de
Portugal. Que nós mantemos. Depois das inovações que o nosso vocabulário, que a nossa população de 160 milhões falando português, ainda mantém de palavras que caíram inteiramente em desuso há 2 séculos em Portugal. Uma dessas palavras é cavanhaque. Então, que a gente mantém o nosso vocabulário. Então, existem certas peculiaridades interessantes, tá? Desses arcaísmos que estavam convivendo com um poder médio que estava se inaugurando ali, tentando invadir, tentando modificar, tá? Mas a gente pode dizer, o século XIX, no geral, teve muito pouca preocupação com a infância, a não ser a infância da elite. E uma outra infância, que era, por exemplo, a infância abandonada nos esforços na Santa Casa. Tá? E o marco seria o aparecimento de uma nova medicina no Brasil. Não mais aquela medicina colonial, que vocês podem ver bastante bem descrita na Nação da Norma, tá? Mas o aparecimento de outra medicina, de faculdade de medicina no Brasil, uma outra perspectiva. Mas a gente vai falar também um pouco sobre esse século XIX, tá? E as transformações que começam a ocorrer no começo do século XX. Com esse processo de normalização da infância, figura que aparece no começo do século, uma figura inteiramente estranha, de criança, que não existia antes, e também nós não criamos, mas que teve sua peculiaridade, que é a criança normal, anormal. É uma figura do poder das normalizações e é inaugurada no mundo. Além de outras que vão sendo inauguradas, né? O Brasil tem uma riqueza, não sei se você viu anteontem, uma crônica um artigo que estava no ar no Globo. Eu vou trazer na próxima aula. Ele diz que cada língua produz termos a partir de suas práticas, né? Então, sobre essa questão desse projeto de lei proibindo o uso de termos estrangeiros no Brasil, etc., esse abuso desses termos de informática, é bem natural que nós não tenhamos termos de informática, que não somos nós que criamos. Agora, o que ele fala é de uma qualidade espantosa, a quantidade de termos que nós inventamos para a criança. A criança é a norma. Aquelas que fogem da norma. Porque criança está dentro da norma. A quantidade de termos que existem para essas crianças que estão fora da norma. Como o nosso vocabulário é riquíssimo e como isso é um diagnóstico do nosso mundo. Brasil, da nossa qualidade. Incrível. Eu vou trazer depois, se vocês quiserem, esse Xerox, porque ele é de uma perspicácia incrível, né? Como ele torna claro essa evidência que a gente não... que está na nossa língua. Não precisa ir muito. Por que tem tanto termo? Então, mas a gente faz ninho de rua. Começou na colônia com o moleque, que era a criança escrava, né? Depois isso se proliferou, porque nós temos uma prática de exclusão. Tem um outdoor interessante, eu achei que eu vi, não lembro quem é, mas menor bom e menor na escola. Menor, o filho do segundo. Menor bom. Menor na escola. Menor. Tudo isso, entendeu? Uma profusão de termos incrível. É bem o diagnóstico da situação que nós vivemos.
Essas são as nossas práticas visíveis, né? Elas produzem também no nosso vocabulário, tá? E não se pode dizer que seja assim, apenas fruto da ignorância, que a gente teria que separar um senso comum do saber especializado, a ciência, né? Não é bem isso. É outra coisa que a gente também pode discutir, tá? Essa relação entre o que se pode chamar de senso comum, daquela coisa que não tem, daquele saber que não passa, ou que não está transformado por um saber especializado, por esses outros, entendeu? Não é mentira. É uma coisa que a gente está muito manter. Por exemplo, o Joaquim Bandeira dos Adolescentes, que está fazendo 10 anos, ele tentou de alguma maneira, né, quebrar isso, né? Antes havia o código de menores, né? Com o menor entendendo todas as questões que saíram desse menor. O estatuto veio para igualar. Criança e adolescente seriam todas as crianças e todos os adolescentes. Você vê juízes ainda falando dos menores, quando vai ter dentro do menor, O pessoal fica interromper com isso, discutia muito mais. Antes era o código menor, agora é para criança e adolescente. Já criou mais exclusividade. E nunca são. Mas parece que a palavra não quer dizer muita coisa, mas o que encerra cada significado. E se você falava menor, seria menor de idade, tá? Porque assim existe muito no mundo ocidental mais covarde em relação ao membro menor, que é a criança, né? Agora a gente vê espantosamente hoje no jornal, acho que hoje ou ontem, ou nos Estados Unidos, se usa crianças para, quando vai testar um filme de violência, etc., os cineastas colocam as crianças para assistir os filmes. Como na Europa tem todo um comércio de vídeo de tortura com criança, hoje tem um jornal. Estão prendendo uma quadrilha imensa na Europa só de violentação de criança, abuso sexual e tortura de criança e morte. Estou pensando muito, né? Não sei se tem uma gíria para apagar, né? Tem tortura de morte, esse filme é de tempo real. Em tempo real, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Gente, então, eu não sei se eu fiquei na dúvida se eu dava essa introdução ou não, entendeu? Mas eu acho que é importante a gente saber o que nos move, o que me move, entendeu? O que move você pegar um instrumento como a perspectiva do corpo para trabalhar essa questão, tá? E se vocês estão interessados nela, estão interessados não por uma mera vontade não uma vontade de saber no sentido de completar porque vocês estão interessados em intervir de alguma maneira nesse processo, né? Então eu acho que é importante a gente saber como a gente pode utilizar isso como forma de combate, né? Como desmantelamento, o desmantelo que a história pode nos oferecer para as nossas evidências atuais, tá? Eu vou ver se eu separo esse artigo do Fórum do Acto para a gente ver aqui, que diz respeito ao nosso mundo. Nós não estamos voltando para trás simplesmente pelo prazer de saber, pela curiosidade de como não é isso só, tá? É muito mais do que isso. No sentido de você ver o risco que você está correndo, entendeu? E gostar dele. Entendeu? Não fugir dele. Ao contrário, é só o risco que traz a possibilidade de invenção. O risco o tempo todo que você está caindo na armadilha, está reforçando, entendeu? Essa prática de reflexão, né? E desmantê-lo, por exemplo, quando dizer, olha,
criança não era a mesma criança, uma outra figura surge, que é a criança normal, como ela chegou a se constituir desse jeito, tá? E até que ponto, embora mudando as nomenclaturas, né, das anormalidades infantis, né, se usar menor, de rua, cego, deficiente mental, ou qualquer coisa assim, né, a gente está vivendo essa, ainda em cima dessa Constituição, essa forma como foi constituída. Ainda se faz classificações, subclassificações, divisões, tá? Ainda se naturaliza toda essa categoria. Cada uma dessas categorias de sua essência própria. Aí é uma outra coisa também importante que a Alice não esqueça de falar para vocês, são as duas figuras, dois, digamos, movimentos que surgem no Brasil, que não é só no Brasil, mas no Brasil toma um vigor muito importante, é a questão do perigo social. Que hoje não tem mais esse nome. O perigo social e o fardo social. Hoje não vem com esse nome perigo social, mas se diz, olha, vamos ter uma prática preventiva, olha a delinquência, olha isso, olha aquilo, entendeu? A relação que se faz naturalizada entre pobreza e perigo social, pobreza e fardo social. Aliás, nós estamos nos tornando um povo, quer dizer, nesse mundo globalizado, nós do terceiro mundo, né, somos ao mesmo tempo o perigo e o fardo social, já que eles vão lá, mas ao mesmo tempo nós temos uma utilidade. Fazer com que nós tenhamos uma utilidade, não sejamos um fardo social desse planeta, né? Utilização de uma mão de obra bem barata, né? De maneira que nós não nos transformemos num perigo social para esses povos de primeiro mundo. Já pensou que população de famélicos, de mais de 2/3 da humanidade, uma superabundância e a outra da total carência, e que isso pode se transformar? Isso não vem tão explícito, né? Mas a gente vai ver gradativamente como isso aparece explícito no discurso, como isso foi construído explicitamente, dito explicitamente, e que agora, né, está sendo colocado e está sendo substituído por uma outra linguagem, por outras figuras, por figuras mais inócuas, mais neutras, entendeu? Pelo menos o nosso saber está produzindo isso. Distanciando-se cada vez mais do que seria, digamos, explicitamente uma moralização dos costumes, para virar uma prescrição neutra da ciência. Mas que não deixa de estar presente. Por isso, eu digo o seguinte, não se trata do julgamento do que já aconteceu, de um outro mundo. E dizer que aquele mundo arcaico que tratava as crianças como adultos era pior. Entendeu? O julgamento que a gente tem que fazer no nosso mundo, da nossa atualidade. Ele não era melhor nem pior. Era a problematização que existia ou não existia naquela época. Nós problematizamos certas questões. E como estamos dando conta disso? Nós levantamos os valores da vida. Para quem? A serviço de quê? Ou se matar as pessoas no suplício, a questão da vida, daquela vida individual, não contava. A população não corria para assistir se isso fosse um grande espetáculo. Isso não existia. Aquilo não era porque
naquela época, uma atrocidade, algo que feria a sensibilidade, exibir uma deformação física na televisão, para nós é um horror. Naquela época se exibia isso nas feiras, nos circos. Entenderam? Como nós problematizamos o nosso mundo e como nós damos conta disso? Não? O que nós estamos escondendo com isso? O que está sendo produzido a partir disso? Que evidências precisam ser desmanchadas, entenderam? E o nosso bem pensar, que risco o nosso bem pensar está caindo? O que nós, sem querer, estamos reforçando? Pensando que nós estamos rompendo. Entendeu? É isso. Não mais do que isso, não mais que isso. Por isso eu ofereço essa possibilidade. Não para pegar exatamente como ele falou, mas como instrumento de criação. Ele tinha problema, não tinha teoria. Não, não tinha problema. Eu achei que tem diferença, ele não teve como uma teoria. Não. Tem os seus problemas de utilizá-lo como uma ferramenta. Entendeu? Enquanto funciona. Se funciona. Não mais do que isso, não ter a teoria como algo sagrado, entendeu? Como algo que tem que ser mantido na sua pureza, na sua... Ele não tinha essa ilusão, ele não queria que ninguém fosse Foucaultiano, não. Pega e faça. Vai em frente, eu não tenho código, eu não tenho 10 mandamentos do bom revolucionário, entendeu? Eu não quero ser intelectual, estou aqui, digo aqui, entendeu? Eu não tenho a fórmula. Eu posso fornecer o instrumento. Quero pensar que combates são esses. E como combater melhor. Como tentar romper as repetições. Só isso. Já é uma tarefa imensa. E não deixe de correr risco. Porque só esse risco promove invenção, promove cultura, entendeu? Daquela coisa que está estagnada, agora eu sei, agora eu sou. Porque por isso a genealogia, ela não é só um trabalho que você vai fazer historicamente, pensando no passado remoto, etc. É algo que também você pode fazer o tempo todo no presente na sua prática. Entendeu? Como não há muita obediência a essa questão do tempo, você não tem que obedecer isso, você tem que buscar qual é o problema. Primeiro é preciso saber se é problema dele. Porque se levantar o problema é começar a investigar uma evidência. Aí sim, eu vou ter um problema. E se os instrumentos que eu estou utilizando, em que momentos eles repetem ou não, em que momentos não.